Uma partícula colide elasticamente com uma parede, como mostrado na figura. Então, essa é a parede, temos aqui a bolinha que vai bater na parede e ir para outra direção. E temos então aqui, reparem que pelo fato de ser elástico, os momentos, os tamanhos deles se mantêm aqui, certo? Então, a gente conservou toda a energia da bolinha. A gente conservou toda a energia. Então, basicamente, eu só mudei o sentido da velocidade dela, certo? Perfeito. Aí a pergunta é, a representação da variação do vetor momento da partícula é, então a gente precisa achar um vetor aqui que represente a variação de momento da partícula. Bom, temos essa situação aqui. O momento pode ser escrito como massa vezes a velocidade, vetorialmente falando. E a gente tem o momento inicial aqui, que é o P0, e o momento final, que é o PF. E a minha pergunta é, quem é o vetor ΔP, que é PF menos P0? E isso tudo é vetorial, certo? Olhando para esse esquema aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o PF e subtrair o P0. Como eu subtraio vetores? Bom, primeiro eu inverto esta flecha verde e eu alinho ela com o vetor vermelho de modo que eu consiga ligar as pontas. Então, desse jeito aqui. Repara que eu ligo a ponta da flecha aqui e reparem que ela está nesse sentido aqui, ou seja, da direita para a esquerda, porque eu atribuí o sentido menos para ela, certo? É o sentido oposto do que estava antes. Antes ela estava indo para cima, agora ela está indo para baixo, por causa desse menos aqui. Eu estou fazendo uma subtração de vetores. E aí, como que eu calculo, então, agora essa subtração? Basta eu ligar a ponta de um vetor com a ponta do outro. Então, este é o vetor variação de momento. De outro jeito, que a gente pode dizer é, eu tenho um vetor variação de momento que é vertical perfeitamente, porque a energia foi conservada. Então, basicamente, o que eu mudei foi a direção da velocidade. Eu não mudei as magnitudes dos vetores. O V, o módulo do V, continuou o mesmo, antes e depois. O que mudou foi a direção. Por isso que esse vetor ele é perfeitamente vertical. Se o tamanho do PF fosse diferente, ou seja, se a velocidade de saída fosse diferente, o meu vetor ΔP ele seria torto, mas ele é perfeitamente reto porque a velocidade no começo é igual à velocidade no fim, só mudou a direção. Então eu sei que isso aqui corresponde à minha alternativa B, ou seja, um vetor que aponta para baixo é a variação do momento.